Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A Fundação Francisco Manuel dos Santos avança com um novo estudo, propõe um novo paradigma para a economia portuguesa. O estudo chama-se Do Made in ao Created in. Vamos conhecer o que isto quer dizer. Apresenta propostas em diversas áreas para uma nova relação entre ciência e empresas, com um conjunto de medidas de política pública de incentivo às empresas e ao investimento. A investigação foi desenvolvida por uma equipa de economistas nacionais, acompanhado por um comitê de especialistas, também internacionais. O grupo de académicos, coordenado por Fernando Alexandre, professor de Economia da Universidade do Minho, é um dos nossos convidados deste programa. Mais à frente, olhamos em particular para os desafios para o mercado de trabalho, numa conversa com José Varjão, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Fernando Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos olhar então para este estudo do Made in ao Created in, que é um tópico que vale a pena explicar, mas antes disso, este é um relatório que propõe reformas em algumas áreas estruturais do país. Ensino superior, a questão da investigação, as infraestruturas, fala do mercado de trabalho, inclusivamente remete-nos para modelos de organização territorial que se ligam aos fundos europeus, a questão do envelhecimento. É multidimensional, não é um relatório que pode ser politizável, Fernando Alexandre? Nós esperamos que ele seja, que tome a forma de políticas públicas. O politizável, penso que não. Este documento foi produzido teve a colaboração de mais de 20 investigadores de várias universidades portuguesas, da Universidade do Porto, da Universidade do Minho, da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova, da Universidade de Groningen. Teve um steering committee internacional com 3 individualidades nacionais, que era muito importante, o Ricardo Reis, o Sérgio Rebelo e o Arlindo Oliveira, e depois com especialistas também internacionais em diferentes áreas que nós consideramos muito importantes. A questão das qualificações e mercado de trabalho, com o David Otter do MIT, o funcionamento dos mercados globais, o Tomás Philippon da Universidade de Nova Iorque, e a parte do território, infraestrutura, geografia, se quisermos, com o Andrés Rodrigues Pouso da London School of Economics. Porquê essas 3 áreas, Fernando Alexandre? Porquê essas áreas e não outras? Não se fala aqui de outras áreas, há aqui uma discriminação destas. Porquê? Só um ponto para dizer a questão do politizável, ou seja, estas equipas muito diversas, e cada uma destas pessoas, do ponto de vista político, tem até posições diferentes. Basicamente o que fizeram foi utilizar o seu conhecimento académico, utilizar os factos, os dados, e pensar sobre a realidade económica nessa perspectiva, na perspectiva de o que é que nós precisamos de fazer em cada uma das áreas, do ambiente económico, das qualificações, do sistema científico e tecnológico, das infraestruturas, da atração de investimento direto estrangeiro, dos recursos naturais, para fazermos a transição de um paradigma económico que já deu muito à sociedade portuguesa e à economia portuguesa, que é aquilo que nós chamamos o made in, que é muita replicação de processos produtivos que existem noutros países, mas que se esgotou. Se esgotou na medida em que só com esse paradigma nós não conseguimos aproximar-nos da fronteira. E só aproximamos-nos na fronteira é que nós conseguimos convergir economicamente e aumentar de forma sustentada o rendimento dos portugueses. E aquilo que cada equipa pensou foi precisamente na sua área o que é preciso fazer para darmos esse salto. As áreas que foram eleitas como mais importantes, começamos pela geografia, se quiser, ou seja, o território, a organização de todo um conjunto de dimensões que determinam a relevância que as regiões hoje têm na economia global. Nós vivemos numa economia global, pertencemos a uma economia que está no extremo ocidental, que tem um país gigante ao nosso lado, que nem sempre facilita a circulação de bens e serviços. Podemos falar disso mais à frente. E por isso há uma primeira dimensão que é a nossa geografia, depende muito daquilo que nós fizermos dela, em particular do ponto de vista das infraestruturas, e por isso olhar para a conectividade aeroportuária, portuária e também ferroviária, e também o 5G, obviamente, as conexões de internet, é absolutamente essencial. Por exemplo, eu vou dar só este exemplo na área dos portos, na área das infraestruturas, que foi uma área coordenada pelo Carlos Oliveira Cruz, do Instituto Superior Técnico, com a colaboração do João Januário e com uma proximidade muito grande do Andrés Rodrigues Pouso, da London School of Economics, que acompanhou o trabalho de muito perto mesmo. Eles identificam um conjunto de aspectos fortes
da nossa conectividade internacional. Nós temos portos que em muitas dimensões são muito bons, aeroportos, ligações aéreas também bastante fortes, mas depois temos algumas fragilidades. Uma das fragilidades que é identificada é, por exemplo, a questão das alfândegas. As alfândegas são das dimensões menos eficientes em termos comparativos com os nossos parceiros do ponto de vista da expedição e da recepção de mercadorias. E este é um problema que depende de nós resolvermos. Isto é, nós, para conseguirmos produzir coisas de mais valor e colocá-las no mercado global, precisamos dos portos, precisamos dos aeroportos e também precisamos da ferrovia. Mas nos portos, neste aspecto específico em que as alfândegas não funcionam bem, e se quisermos, nos aeroportos em que as descargas e cargas de mercadorias também não funcionam bem, como toda a gente que utiliza aeroportos sabe, estando nós no extremo ocidental da Europa, é fundamental que elementos dessa distância geográfica que podem ser melhorados através de uma administração pública mais eficiente, serviços mais eficientes, é melhorada. Ou seja, eu acho que um objetivo é que as nossas alfândegas sejam as mais eficientes da União Europeia, por exemplo. É um objetivo que é alcançável porque só depende de nós. Há coisas que nós não conseguimos encurtar, que é a distância em quilómetros. É um dado. Mas depois a distância tempo, nomeadamente nessa dimensão administrativa, nós podemos resolver. Consegue explicar-nos com exemplos práticos para fora do economês qual é a diferença entre o Made in e o Created in? Ou seja, Made in será feito em Portugal e o Created in será criado em Portugal. Consegue-nos dar exemplos que nos ajudem a visualizar a mudança de paradigma que propõem? O Made in continua a ser essencial. Ou seja, nós não dizemos que não é preciso fazer coisas em Portugal. Aliás, a industrialização e as agendas mobilizadoras da industrialização, que fazem, por exemplo, parte do PRR, vão no bom sentido. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de mais indústria, mas é uma indústria diferente daquela que predomina. Ou seja, nós já temos indústria em Portugal em que, para além de fazer bens, de produzir bens, de fazer produtos, também cria, ou seja, introduz nesses produtos inovação gerada a partir de conhecimento e de qualificações nacionais. O que nós temos que fazer é ter mais exemplos de produtos que exportamos e que não são simplesmente aquilo que nós fazemos é o processo produtivo de montagem, linhas de montagem que, por exemplo, caracterizam a maior parte das multinacionais em Portugal. E empresas portuguesas que muitas vezes fazem subcontratadas fazendo aquilo que lhes pedem para fazer, mas passarmos a ter mais empresas, porque já temos muitas, é preciso dizer isso, não temos com a dimensão, com a escala e com a predominância que nós gostaríamos de ter, que precisamos de ter no tecido produtivo português, em que elas não apenas produzem coisas, bens, serviços, como conseguem produzir produtos e serviços de alto valor para a economia global. E para ter esse alto valor, eles têm que ter conhecimento introduzido lá dentro. Então, deixe-me lá ver. O exemplo até é alemão. É passar do paradigma Auto-Europa para o paradigma Bosch. Sim, esse é um bom exemplo. A Auto-Europa foi importante. Estou a tentar dar nomes àquilo que acaba de descrever. Sim, a Auto-Europa foi e é uma empresa importantíssima. Aliás, é importante dizer que o presidente da Fundação Volkswagen também acompanhou este estudo. Faz parte do Steering Committee, não referi há pouco, precisamente porque a Auto-Europa é uma empresa importantíssima, mas aquilo que nós fazemos, e nós não conseguimos compreender a importância que hoje o setor automóvel tem em Portugal e o setor das componentes automóvel, que vai desde a metalomecânica aos moldes, aos plásticos, a empresas da área de logística, por exemplo, sem o efeito transformador que a Auto-Europa teve, e teve primeiro ainda a Renault também. A Renault foi também importantíssima a criar esse cluster do setor automóvel. São empresas muito importantes, só que nós temos que ter a capacidade de transformar a natureza dessas multinacionais no nosso país. Elas não têm que fazer sempre o mesmo. As multinacionais hoje são muito diferentes daquilo que eram há 15, 20 anos. As multinacionais hoje, ao contrário do que faziam há 15, 20 anos, deslocalizam não apenas a parte de produção, mas também têm deslocalizado a parte dos centros de engenharia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há dimensões do processo produtivo das multinacionais que hoje não fica necessariamente com a casa-mãe, ou seja, é deslocalizável. Basicamente, as multinacionais estão à procura de talento, estão à procura de engenheiro. Por isso que fui buscar o exemplo da Bosch. A Bosch é o exemplo. Eu já ia chegar aí, que nós, nesta nova vaga da globalização, que esta é uma nova vaga, é uma alteração da natureza da globalização, nós apanhamos esta onda. E o exemplo da Bosch é um exemplo paradigmático, é um exemplo que tem inspirado outras experiências, que eu espero que inspire as agências mobilizadoras para a industrialização, que é um exemplo de uma parceria
entre uma entidade do sistema científico e tecnológico, ou seja, vai à Universidade do Minho buscar engenharia, buscar ciência e usa essa ciência e o trabalho altamente qualificado e os cientistas que nós temos na Universidade do Minho e em parceria, num trabalho de colaboração entre a Universidade e a indústria, consegue produzir tecnologia única, patenteada e que depois é produzida na fábrica da Bosch e que faz com que o valor incorporado da produção da Bosch seja muito superior. A Bosch hoje, mas o Made in continua a ser importante, isto é, esta tecnologia é desenvolvida em Portugal a partir de conhecimento que existe em Portugal, que estava se calhar fechado na academia, que foi transportado para a indústria e depois a tecnologia que é gerada é produzida em Portugal. E é isso que permite, Zé Pedro, só para dizer isto, é que a parte do Made in é muito importante. O facto dos painéis de interface, por exemplo, que foram desenvolvidos por engenharia portuguesa em parceria com a Bosch, hoje serem produzidos na fábrica da Bosch, faz com que produtos que foram integralmente desenvolvidos em Portugal estejam hoje a circular em todo o mundo através da rede logística da Bosch de distribuição dessa tecnologia. E a fábrica da Bosch, se hoje em vez de ter 2.000 tem 4.000 colaboradores, muito mais qualificados, a fazer tarefas muito mais sofisticadas e por isso esperamos a gerar muito mais valor e a gerar muito mais rendimento para os trabalhadores que lá estão. Essa indústria tem uma capacidade transformadora na cidade de Braga, na região do Norte e no país como um todo, muito superior àquela que tinha a Bosch quando era apenas o Made in e não o Creative in. Vamos a algumas questões muito específicas. Portugal precisa de regiões estrela, pode ler-se neste estudo. Voltamos à questão da geografia, do território e da concentração. Não há aqui o risco, não se corre aqui o risco de um país a duas velocidades, dessas regiões estrelas e do resto do país? Nós em Portugal temos uma região, quando se fala numa região, é uma região onde está 80% da população portuguesa. O litoral. Que vai de Setúbal até Vila do Conde. Hoje, no fundo, vai até Viana do Castelo. Viana do Castelo tem uma dinâmica muito interessante, o Alto Minho, do ponto de vista industrial, por exemplo. São duas velocidades diferentes, o interior e o litoral. Podemos ter, mas o interior é muito próximo do litoral. Se nós pensarmos em cidades como Vila Real está a 1 hora e pouco do Porto, Viseu está a 1 hora de Aveiro. É um interior... Mas não tem os mesmos resultados. Quando olhamos aqui para os resultados, não tem os mesmos resultados. Não tem ainda, mas pode ter e poderá ter se nós alargarmos, se nós dermos mais massa crítica a esta região, se nós conseguirmos tornar esta região, esta grande região, numa região estrela, isto é, que é uma região que está no radar dos grandes investidores internacionais, é uma região que concentra grande talento, que atrai capital, que tem infraestruturas que funcionam de forma altamente eficiente, que tem um sistema científico e tecnológico que está na fronteira da produção de conhecimento e da sua transferência para a indústria, nós vamos gerar muito mais rendimento para o país como um todo, e isto vai ter o efeito de arrastamento para cidades que estão no interior. É muito próximo. Mas isso está provado, Fernando Alexandre? Isso está, nós num país como Portugal, isso é possível, porque num país como Portugal, se nós pensarmos numa zona industrial, como por exemplo a de Oliveira de Frades, as empresas que olham para o Porto de Leixões, nós temos que ter uma boa ligação ao Porto de Leixões e a Aveiro, dessas zonas industriais. Mas continuamos no litoral, o problema é esse que eu estou a Oliveira de Frades, quer dizer, se Oliveira de Frades é litoral e depois de Viseu é logo ali ao lado, estamos a 25 minutos, nem meia hora. Porque a ideia das regiões estrela tem a ver exatamente com um conjunto restrito de regiões, com grandes níveis de digitalização, trabalho qualificado, inovação muito elevada, conexão com fluxos globais de comércio. Isto litoraliza a estratégia, o paradigma. Nós temos que perceber as grandes tendências globais. As grandes tendências globais são estas. Se nós formos distribuir o dinheiro que temos dos fundos das novas vagas que aí vêm, de uma forma equitativa pelo território, sem estratégia, sem saber onde é que queremos chegar, isto não vai dar nada. Ou seja, nós temos que ter preocupações com a coesão e os fundos comunitários têm grandes preocupações com a coesão. E, aliás, as regiões mais pobres são as que recebem mais e de forma majorada. E há políticas sociais e de coesão específicas para isso, mas o nosso trabalho é muito centrado na competitividade. E se nós não tivermos em Portugal uma grande região como Lisboa, o grande Porto, toda aquela região que vai de Aveiro até ao Cabo, essa grande região, se ela não estiver no radar, ou seja, se nós, quando olhamos para uma série de indicadores a nível internacional e em particular a nível europeu, e se não surgirem estrelinhas a sinalizar de que ali
temos uma região altamente dinâmica, com elevado potencial de criação de riqueza, com talento, com criatividade. Se nós não tivermos isso, nós vamos ficar fora dos grandes investimentos. Quais são as regiões estrela, então? Em Portugal? Uma ou duas? Para Portugal, eu acho que eu olho para esta grande região estrela como uma região que vai desde, se quiser, desde Sines até Viana do Castelo. Nós precisamos, aliás, é uma das medidas que é proposto pela equipa. Isso é um zoom europeu. Não é assim, não é. À escala europeia, não sim. É o comboio que se propõe, ou seja, propõe-se que haja um comboio, ou seja, de ligação até Vigo, se quiser, embora depois as relações com a Espanha, se calhar, também tenham que ser Lisboa, trabalhadas. Porto, Braga, Vigo, até 2030. Exato, isso é absolutamente essencial. Se nós tivermos esta região integrada, o que eu não posso ter é, por exemplo, uma deslocação Braga-Lisboa, 4 horas de comboio, num comboio rápido. Sim. Isso é que não faz sentido, ou seja, isso é quase século XIX, isso é que não faz sentido. Ou seja, nós claramente temos que perceber que temos que ter estas ligações, e se pensarmos nessa distância de tempo que hoje as tecnologias permitem, vamos pensar que a ligação entre Setúbal, Lisboa, Aveiro, o Cávado e o Ave e o Alto Minho, que não é uma distância assim tão grande, ou seja, é possível olhar para esta região e ter colaborações entre as instituições. Se nós pensarmos que a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra e as universidades de Lisboa, só a massa crítica que está aqui em termos de capacidade, de concentração de capital humano, de concentração de talento, isto representa muito mais de 80% da capacidade criativa do país. E a nossa questão é esta, é que se esta região que já tem essa concentração, se não tiver capacidade de entregar ao país, de devolver resultados, nós não vamos ter... O país não pode crescer e não vai convergir. Vamos a algumas das propostas, ou algumas ideias aqui. Uma delas não é bem uma proposta, mas é uma constatação de facto importante para posicionar também os autores, que sublinham a elevada carga fiscal sobre as empresas. É algo que tem que ser mudado para este novo paradigma funcionar? Ou seja, há uma medida ou outra que está aí que eu posso dizer que é quase uma condição necessária para isto funcionar. Depois podemos falar disso. Então vamos lá elencá-las. No caso da carga fiscal, o princípio é este. A carga fiscal do IRC, por exemplo, em Portugal, é a taxa mais elevada da OCDE, a segunda ou terceira. Ou seja, está nas taxas mais elevadas quando nós temos em conta a taxa nominal, quando temos em conta a derrama estadual e a derrama municipal. E qual é que é o ponto aqui? Portugal tem uma geografia que está muito distante da Europa, ou seja, as empresas que não exportam através do mar, através dos portos, têm que atravessar toda a Espanha e toda a França para colocar produtos, por exemplo, na Alemanha, e, por exemplo, para os colocar na China é preciso levá-los muitas vezes de caminhão até a Alemanha para depois apanharem o comboio na Alemanha para levar os produtos para a China. Isto é um problema seríssimo de competitividade que se vai agravar. Os espanhóis já anunciaram aumento das portagens. O gasóleo e a taxa de carbono vão continuar provavelmente a aumentar, a taxa de carbono certamente, e por essa razão também o preço do gasóleo. O que quer dizer que nós temos claramente, não há volta a dar-lhe, a nossa geografia não é favorável. Nós podemos aproveitá-la, para aproveitar não é tudo mau, mas tem uma série de desvantagens para as empresas portuguesas que querem exportar para a Europa. E isto foi uma mensagem que saiu dos elementos do Steering Committee. Por exemplo, o Tomás Filipão disse de uma forma muito clara, que é, se nós temos um conjunto de desvantagens que resultam, por exemplo, em termos de custos de transporte pela geografia que temos, nós quando olhamos para todos os custos que as empresas portuguesas têm que suportar, se calhar devíamos ter um princípio, que é, devíamos tentar que nas dimensões que resultam da escolha de política económica, nós estaríamos próximos da média. Isto é, nós não estamos a propor um IRC à Irlanda, mas estamos a propor um IRC que esteja na média, ou seja, que não seja uma desvantagem. Este é apenas um sinal daquilo que devemos tentar fazer em muitas outras dimensões. Qual é a taxa que podemos colocar como referência? É 21%. Ou seja, basicamente era eliminar a derrama. Aliás, era fazer o quê? Era deixar a taxa que está de IRC, que é 21%, só que depois nós temos uma derrama que foi criada como extraordinária em 2009, por causa da crise financeira. Depois, entretanto, foi adicionado mais 2% para as empresas que vendem mais de 40 milhões. E era simplesmente acabar com essa taxa, que é uma taxa que vai apenas às grandes empresas, porque outra das mensagens que nós temos é que o sucesso deste paradigma, porque se baseia no conhecimento e na investigação e desenvolvimento, depende da dimensão das empresas. Ou seja, nós precisamos de empresas com escala, de empresas grandes. E
Por exemplo, outra condição de base é isso, é a mudança do tecido empresarial português. Mas nós, para Só mudar... que isso não se decreta, não é? Não, muda-se o contexto. Ou seja, muda-se o contexto. Como é que se muda o contexto? Muda-se o contexto, por exemplo, aumentando a concorrência. Nós mostramos num dos policy papers deste trabalho, este trabalho é composto por 7 policy papers e depois por um resumo global, e num dos policy papers, que eu sou coautor com o Miguel Portela e constante doutoramento nosso, o Hélder Costa, o que nós mostramos é que as empresas que nascem em setores onde há mais concorrência são empresas que conseguem mais depressa crescer e chegar à fronteira. Isto é, se uma empresa estiver num setor onde há menos concorrência, a probabilidade dela conseguir crescer e chegar à fronteira, isto é, fazer concorrência às empresas que são líderes nesse setor, é mais difícil. Mas no novo ambiente digital há unicórnios que são PMEs. São PMEs no número de trabalhadores, mas depois nas vendas não são. Porque então a questão não é só o tamanho. Não, o tamanho aqui, mais do que o número de trabalhadores, é precisamente o valor das vendas, se quiser. Quando nós classificamos a dimensão das empresas, tem essas duas dimensões. Tem a dimensão dos trabalhadores e tem a dimensão das vendas. E são duas condições que são consideradas quando se faz a classificação. No entanto, precisa-se de um tecido mais competitivo, com empresas médias e grandes, no fundo é isso. Sim, ou seja, um dos pontos deste estudo é precisamente analisar, identificar as condições que nós precisamos de alterar do ponto de vista institucional para que as empresas que nascem com projetos inovadores, que têm a ambição de crescer, encontram um ambiente económico, primeiro que favorece o seu nascimento e que depois, quando elas existem, elas têm condições para atingir a fronteira. Isso não implica subsidiá-las para o crescimento? Não quer dizer que não possa haver, por exemplo, nos fundos comunitários, na dimensão de capital de risco, em parceria com privados, porque o Estado não tem grande expertise a avaliar tecnologia. Eu apostaria sempre mais em pessoas que estão habituadas a fazer isso, nomeadamente as empresas de venture capital. Mas ainda há pouco capital. Estrangeiras idealmente. Nós damos esses exemplos. Nós temos neste momento, mesmo na área da saúde, startups fantásticas que estão a aparecer e que já conseguiram atrair os principais investidores mundiais da área deles. O que é que se quer dizer? Quer dizer que há grandes fundos internacionais que estão a olhar para a economia portuguesa e a olhar para o potencial precisamente do conhecimento que é gerado nas nossas universidades. Mas o que eu não consigo perceber rapidamente é como se fazer essa transição quando este legado de PMEs, de pequenos negócios, muitos deles até muito pouco viáveis, está tão intrincado no nosso tecido empresarial. Sugere-se que possa haver uma espécie de falências virtuosas a benefício de um bem maior que a alteração do tecido e que as PMEs ou as pequenas empresas que de facto não têm viabilidade se vejam confrontadas com fechar a portas. Isso significa desemprego para muitas realidades. O José Pedro tocou numa série de pontos muito importantes. Se calhar continuando com o contexto, na dimensão do contexto, uma dimensão importante é precisamente o funcionamento dos mercados financeiros por um lado e por outro lado os procedimentos de insolvência. Isto é, a capacidade que há de rapidamente identificar as empresas que são viáveis e que não são viáveis. A maior parte das empresas pequenas são empresas que são aquilo que se chama o business as usual, ou seja, são ou lifestyle, ou empresas lifestyle, que são no fundo, muitas vezes pessoas que criam empresas para prestar um serviço, basicamente não querem ter um patrão e querem ter a liberdade de fazerem aquilo que querem. E são empresas importantes, porque são os restaurantes, os cafés, ou seja, não têm a ambição de se tornar globais, nem grandes, nem nada disso. Ou seja, basicamente querem tirar um salário para eles, para a família, e têm poucos trabalhadores. E essas empresas são muito importantes para a nossa sociedade, ou seja, fornecem uma série de serviços de que todos beneficiamos todos os dias. Outra parte do tecido económico diferente, e é esse do novo paradigma, são as empresas que nascem com a ambição de serem de facto inovadoras, trazer novos produtos, novos processos, novos serviços e que têm a ambição de serem globais. É outro tipo de empresas. Uma das frases que nós temos, que está neste relatório, é que as empresas que ainda não, as empresas que vão transformar verdadeiramente a estrutura da nossa economia portuguesa ainda não existem. Nós temos que criar um ambiente económico que permite
que jovens que estão nas universidades, que têm ideia, até porque nós sabemos que os empresários com mais qualificações criam empresas maiores e crescem mais depressa. Por isso é que eu estou a dizer jovens que estão nas universidades, que tenham a ambição de criar uma empresa, têm condições para isso. Isto é, têm o capital que os apoia, têm uma infraestrutura que lhes permite desenvolver a sua ideia de negócio, ou seja, do ponto de vista da consultoria. Nós temos exemplos muito bons já em Portugal a esse nível, que apoiam as startups, ou seja, de incubadoras, de aceleradoras e tudo isso, mas precisamos de mais foco nessa dimensão, ou seja, precisamos dessas novas empresas que de facto que ainda não existem, que nós não sabemos quais são, mas que têm condições, havendo uma ideia, de passar essa ideia. Mas podemos dar-nos ao luxo de deixar cair empresas, por exemplo, têxteis de média dimensão, como a de Almar, no Castelo Branco? Podemos dar ao luxo, claro. Esse era o ponto onde eu queria chegar agora, que é, nós vivemos um período de grande transformação estrutural, que é um dos aspectos fundamentais do estudo, é a questão do envelhecimento, que é uma mudança estrutural mais silenciosa, mais lenta, mas que vai alterando a procura e a oferta. Mas vamos deixar cair empresas como essas? Eu já cheguei aí. Não vamos deixar. Isto é, os empresários que estão à frente dessas empresas é que têm que saber se tem um plano de negócios que é viável ou não. Se não for viável, não vale a pena. Aliás, estamos a gerar concorrência desleal dessa empresa com outras, estamos a adiar os planos de vida de todos os trabalhadores que lá estão, porque estão numa empresa que é inviável, em vez de tratarem da sua vida, estão ali presos àquela empresa, e por isso todos os negócios que não forem viáveis devem sair rapidamente. Por causa disso que também propõem mais qualificação para quem gera empresas. É fundamental. Ou seja, como eu dizia, as qualificações à nascença da empresa condicionam a dimensão com que a empresa nasce e condicionam o crescimento da empresa. Mas voltando à alteração estrutural, sim, o investimento é mais lento, mas a transição climática nós já estamos a ver que até é mais rápida do que nós pensávamos. As alterações que as medidas para combater as transições climáticas vão ser avassaladoras na nossa economia, vão afetar todas as dimensões, da energia, à mobilidade, à construção, ao sistema financeiro, de seguros, vão ser avassaladoras. E o que é que nós precisamos? Ou seja, o que é que se quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter uma grande alteração daquilo que vai ser o nosso modo de produção. E por isso nós vamos precisar de novas empresas, as empresas que estavam a fazer uma coisa que vão ter que fazer outras, há setores que vão ganhar importância, há outros que vão perder importância, há setores novos que vão ser criados. O que é que se quer dizer? Quer dizer que nós precisamos de uma economia flexível que permite que os trabalhadores, que o capital é utilizado de uma forma que responda a essas necessidades, e por isso é errado nós estarmos preocupados, nós estamos a criar condições para que as pessoas possam mudar de emprego rapidamente, e por isso a qualificação é tão importante. Sim. Estamos a criar condições para que os trabalhadores, se uma empresa fecha nesta região, vão trabalhar para outra região. A mobilidade dos trabalhadores é muito importante. Neste processo de transformação estrutural, há regiões que vão ganhar mais importância do que outras, porque vão ser mais dinâmicas, vão ter mais oferta de emprego. Voltamos à questão das duas velocidades. Mas isso é inevitável. Vamos lá ver uma coisa. É preferível ter duas velocidades em que uma é rápida e a outra é média do que termos tudo parado. Mas é aqui que entra também outra proposta que é longamente discutida há anos, que tem a ver com a flexibilidade do mercado de trabalho. No entanto, há aqui um parágrafo de constatação de realidade que nos diz que os empregadores não estão a considerar a legislação do trabalho entre os grandes obstáculos ao investimento, pelo menos não mais do que os empregadores europeus, ou seja, 6º lugar na União Europeia, 7º em Portugal. Apesar de tudo, as exigências de regulamentação do mercado de trabalho estão a ser bem geridas, não é assim uma urgência tão grande, ou é? Isto é como costumamos dizer em relação aos impostos, as pessoas mais velhas habituámos-nos, quer dizer, nós achamos que a carga fiscal que temos, que é normal, e eu acho que as empresas portuguesas lidam com esta legislação laboral há muitos anos. E habituaram-se a trabalhar com esta legislação laboral. É preciso mudar a legislação laboral, Fernando Alexandre? Eu não sei se é preciso mudar para voltar atrás, penso que não. Acho que isso, aliás, o Governo tem oferecido muita resistência a essa mudança. Ou seja, claramente as mudanças que foram feitas, aliás, o desempenho do mercado de trabalho no pós-Troika mostra isso, ou seja, níveis de emprego elevados, níveis de desemprego baixos. Agora, o princípio que me parece que é unânime
entre as pessoas que acompanham estas questões das alterações estruturais é que aquilo que nós temos que proteger é o trabalhador, ou seja, nós temos que garantir que o trabalhador, se perde o emprego, mantém um rendimento e tem qualificação ou requalificação. Não podemos proteger o emprego, porque a proteção do emprego, num contexto de grande mudança tecnológica, de digitalização, é simplesmente adiar ou dificultar essa adaptação das empresas. E quando nós olhamos para os índices internacionais que comparam a rigidez laboral, Portugal continua a ser dos países com maior rigidez laboral. E por isso, os empresários portugueses já não colocam isso entre as suas principais dificuldades, mas objetivamente, quando se mede, a legislação laboral portuguesa continua a ser das mais rígidas da OCDE. Não quer dizer, isto é como a questão do IRC. O IRC até podemos não acabar com a derrama. Mas nós não podemos ter desvantagem na geografia, desvantagem na carga fiscal, desvantagem nas infraestruturas, desvantagem na legislação laboral, desvantagem na forma como gerimos os serviços aduaneiros nos portos. Não é possível ter um novo paradigma se não tivermos... Mas não é preciso voltar atrás. E o que nós tivemos a voltar atrás, tivemos períodos muito duros há 10 anos em relação ao mercado de trabalho. Tivemos, mas foi com a legislação anterior. Não foi com a legislação liberalizada. É preciso ter isso em atenção. A taxa de desemprego de 17% ocorreu numa crise que não tem necessariamente a ver com isso, mas tem a ver com uma coisa. Uma coisa que nós sabemos, está estudado, é quando a legislação laboral é muito rígida, o que acontece é que as empresas têm mais dificuldade em adaptar os recursos às necessidades do mercado e às necessidades tecnológicas e, por isso, a destruição de emprego resulta mais das insolvências. Ou seja, as empresas não conseguindo ir adequando o seu estoque de trabalhadores. Imagina, eu posso ter, estão a pedir, temos uma enorme oportunidade, que eu não gosto de chamar de desafio, é uma oportunidade que é a digitalização e a automação, que pode tornar os nossos processos muito mais produtivos, mas isso necessita de outro tipo de qualificações. Em muitos casos, implica a recomposição da força de trabalho. Se a empresa não tiver a possibilidade de fazer isso, ela não pode aproveitar as novas tecnologias. Mas esse trabalhador não fica cá porque o salário médio que lhe pagam no estrangeiro é superior e hoje em dia a mobilidade internacional é também um facto. Mas por isso é que nós temos de ter empresas mais produtivas que conseguem gerar mais valor para poderem pagar mais salários e dessa forma quebrar o círculo vicioso em que nós temos caído, em que precisamente porque o país não cresce e tem menos oportunidades, nós temos muitas pessoas mais qualificadas, em particular os jovens que são muito móveis, têm menos carga para transportar, que imigram, e quando eles imigram o país fica com menos possibilidades. Assim, como para muitos estudos, é claro que o aumento de qualificações levará sempre a melhores salários. Podem a não ser em Portugal. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão, exatamente. E este paradigma, como é que salários tem? Porque não há um policy paper sobre salário. Na parte das qualificações, mas no fim, quando nós estamos a dizer gerar mais valor e garantir níveis de bem-estar mais elevados, sustentáveis à população portuguesa, o que está subjacente é salários melhores, porque este modelo mais assente no conhecimento e nas qualificações, obviamente tem que ter uma melhor remuneração do trabalho, não há dúvidas sobre isso. Duas questões muito rápidas para terminar. Primeiro, a questão do envelhecimento. Há aqui um tópico importante, a aposta de algo que já se falou, do tal modelo Flórida, no fundo também serviços na área da saúde, aproveitando o envelhecimento, permitindo que mais gente venha reformar para Portugal, com melhores cuidados de saúde. Tudo isto à base privada, qual é o paradigma aqui? Nós temos em Portugal, isso viu-se em muitas dimensões do combate à pandemia, nós temos um sistema de saúde, não vou dizer o Serviço Nacional de Saúde, mas nós temos um sistema de saúde com pessoas altamente qualificadas, seja na parte dos médicos, na parte dos enfermeiros, do pessoal auxiliar, ou seja, é um conjunto de competências que Portugal desenvolveu nas últimas décadas. Nas universidades nós temos cerca de 3.500 doutorados na área das ciências da vida, ou seja, que fazem investigação na área ligada, direta ou indiretamente, às áreas da saúde. E isto é uma enorme oportunidade. O envelhecimento vai trazer imensos problemas adicionais de saúde, imensas necessidades de medicamentos, terapêuticas, e por isso, quando há uma necessidade, há um mercado que surge. E Portugal tem condições, é uma das dimensões em que nós podemos responder, por um lado, responder às necessidades da nossa sociedade, vamos ter uma população mais idosa que vai precisar de mais cuidados, e por isso precisamos ter
um sistema montado para responder às necessidades e, ao mesmo tempo, como isto é um problema que não é só nosso, é um problema em particular do hemisfério norte, nós podemos desenvolver esses produtos, medicamentos, essas terapêuticas, esses equipamentos médicos, não apenas a pensar em responder à população portuguesa, mas a responder à população global. Mas como é que concilia isso com os desequilíbrios que estão aí à vista neste setor e que, apesar da pandemia, voltámos às reivindicações de 2019 e 2018 e algumas estruturais de 20 ou 30 anos nesta área da saúde? Mas nós temos ótimos resultados do ponto de vista da saúde dos portugueses. Nós temos ótimos resultados que mostram a qualidade do serviço que, apesar de tudo, continua a ser feito. Houve um documentário recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre isso. Exato. Claro que não se deve apenas ao Serviço Nacional de Saúde, como é muito bem explicado nesse documentário, a questão também da educação e toda a melhoria das condições de trabalho e tudo isso contribuiu para uma melhor saúde dos portugueses. Mas o que há aqui, e do ponto de vista do novo paradigma, nós olhamos para isso, é que neste setor, porque a economia tem que responder às necessidades, e já agora o estudo está muito montado dessa perspectiva, que é nós temos aqui duas grandes forças que são avassaladoras, que é o envelhecimento e é a transição climática, e nós temos de ter uma economia que lhe responde. E na área do envelhecimento, a área da saúde é uma das áreas que vai ser mais importante. E nós podemos, com a expertise precisamente que temos nas universidades, e damos exemplos, não são apenas empresas já mais maduras como a Bial e a Ovion e a Blue Pharma, que aliás tem um estudo de caso neste trabalho, mas são também muitas startups novas que estão a surgir a partir das universidades, que estão a fazer coisas fantásticas, que têm um enorme potencial e que respondem precisamente a necessidades da população e que produzem ou geram serviços pensados a nível global. E é este tipo de oferta de valor que nós precisamos. O que se liga à última questão que tem a ver com o ensino superior e a investigação. Denuncia uma rigidez na oferta educativa no ensino superior. O novo paradigma, o que é que altera, o que é que deve alterar no ensino superior? Acho que não podíamos acabar de maneira melhor, porque esta é a condição, se quiser, de base para termos um novo paradigma. Nós temos que ter um sistema científico e tecnológico que está na linha da frente da produção de conhecimento. Houve um progresso extraordinário nas últimas décadas no sistema científico e tecnológico, nas universidades portuguesas, na investigação em Portugal, mas nós continuamos, apesar de tudo, longe da fronteira. Isto é improvável, não se vislumbra um possível prémio Nobel, por exemplo, para a Academia Portuguesa, na Academia Portuguesa. E, mais uma vez, nós precisamos ter aqui alguns centros de investigação, algumas áreas estrela. E quais são? Por exemplo, estão identificadas? Nós não vamos dizer isso. Isto não é, se quiser, o objetivo que nós enunciamos é precisamente que em 2030 Portugal tenha uma universidade nas 100 primeiras do ranking de Xangai. Que nós não temos nenhuma. E isto seria um sinal. Agora, como é que isso se faz? Não se faz distribuindo o orçamento da forma que ele é distribuído atualmente. Temos que pensar, se calhar, em formas diferentes. E aquilo que ou seja, não é o Governo que vai dizer qual é a área, embora possa dizer que nós temos aqui o desafio do envelhecimento e temos o desafio das transições climáticas e pode abrir uma call, um projeto ou projetos para essas áreas, com o objetivo de se fazer investigação da excelência de topo a nível mundial, mas com orçamentos e com modos de governação que não podem ser aqueles que nós temos nas universidades portuguesas atualmente, porque o que elas fazem com os orçamentos que têm, que são discutidos todos os anos nas décimas, à décima, que são valores ridículos, entre todas, não vamos poder ter isso. Mas, mais uma vez, vamos ter que, se calhar, ter um sistema universitário a duas velocidades. Vamos ter que ter algumas universidades estrela, que já temos, de certa forma, mas tem que ser super estrela, para fixarem os grandes investigadores e atraírem mais grandes investigadores, e produzir conhecimento na primeira linha, e por isso precisamos de fazer diferente. Uma das oportunidades que nós temos é que sabemos que na próxima década 20% dos professores do ensino superior público vão reformar-se. Tem havido muita dificuldade em substituir essas pessoas. Eu acho que não entram, digamos, para a carreira. Mas temos que resolver isso e temos que aproveitar isso para reconfigurar o sistema, ou seja, não temos que substituir uma pessoa que se reformou exatamente por outra com a área de onde ela vinha, porque as nossas áreas científicas são muito rígidas. Substituí-la, porque não é preciso substituí-la. Querem a oferta de vagas aumentar 45% em 2025 sim, no ensino superior público. Nas áreas STEM. Nas áreas STEM, que são as áreas básicas, não é? Sim, da área das ciências e tecnologias. Sim.
terá que haver meios humanos para sem dúvida, e tratar. nós temos jovens brilhantes. Nós hoje temos jovens que são muito melhores do que a minha geração. Se calhar eu gostava de terminar com essa mensagem. Nós temos hoje jovens que tiveram acesso a um conjunto de infraestruturas e de condições de formação muito superiores, muito melhores àquelas que a minha geração e as gerações anteriores tiveram. Mas nós temos que arranjar a forma de trazer essas pessoas para as empresas, para as instituições. Esse sangue novo tem mesmo que entrar. Nós temos que arranjar a forma de dar mais espaço, mais visibilidade aos jovens. Qual é o... Isto é muito lento. As pessoas da minha geração, que nasceram nos anos 70, são os jovens do nosso país. Isso não é verdade. Os jovens são aqueles que têm pelo menos 30. Qual é a sua métrica de sucesso para o aproveitamento deste estudo? Ficaria satisfeito que algumas destas propostas entrassem no próximo ciclo de propostas colocadas aos portugueses, no próximo ciclo legislativo, por exemplo? Qual é a métrica para si do sucesso deste estudo? O sucesso primeiro era que gere alguma discussão, ou seja, que as pessoas olhem para este estudo como um contributo da Fundação Francisco Manuel dos Santos para a discussão pública. O encontro onde vai ser apresentado tem precisamente a designação Desafiar Portugal, e é Desafiar Portugal a pensar primeiro, a ter consciência de que nós temos que dar um salto, que nós temos condições para dar esse salto, mas que não é óbvio que ele vai acontecer. Ou seja, para ele acontecer nós temos que tomar um conjunto de medidas. Nós propomos algumas que nos parecem relevantes, mas que sejam discutidas. Se não forem estas, temos que dizer quais é que são, porque não é só porque os portugueses são mais qualificados e porque vamos ter muitos fundos europeus que o país vai mudar de paradigma e que vai passar para outro patamar de desenvolvimento. Muito obrigado, Fernando Alexandre, pelas suas reflexões. Nesta matéria deste estudo, olhamos em particular para a questão do mercado de trabalho. Há um capítulo dedicado a este tema, um chamado Policy Paper. Um dos coordenadores dessa parte sobre o mercado de trabalho é José Varjão, é professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, de resto que dirige essa faculdade desde 2015 e é nosso convidado numa ligação remota. Muito obrigado pela sua disponibilidade, professor José Varjão. Eu olho para as recomendações e conclusões que estão neste capítulo em particular e vamos tentar concretizar algumas destas ideias. Esta ideia, por exemplo, de realocar trabalhadores e postos de trabalho entre empresas, indústrias e regiões, leva-nos também para a capacidade de mobilidade dos próprios trabalhadores. Como é que isto se pode processar na prática, professor? Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite e para apresentar um bocadinho mais em detalhe algumas das recomendações e das conclusões do capítulo sobre o mercado de trabalho. E começava talvez por aí recordando, como já foi dito, que este relatório não pretende ser um diagnóstico, ponto de situação sobre a situação do mercado de trabalho em geral, mas apenas contribuir para identificar do lado do ponto do mercado de trabalho o que é que pode facilitar ou dificultar um processo do tipo do que o estudo em geral propõe para a economia portuguesa, que é essa evolução do tal paradigma de Made in para o Created in. E, portanto, é nesse sentido que as recomendações que nós fazemos foram colocadas e, portanto, é também assim que devem ser interpretadas. E, portanto, isto tem diretamente a ver com a questão que colocou pelo seguinte: um processo de transformação da economia portuguesa é naturalmente um processo de transformação do setor produtivo e, portanto, também das necessidades de trabalho. Portanto, onde é que os trabalhadores e em que funções, com competências, é que são necessários para precisamente concretizar essa mudança de paradigma, digamos assim, da economia portuguesa. E isso é, na sua essência, um processo de realocação do trabalho, das empresas, dos setores, das ocupações que predominavam ou tinham um peso maior antes deste processo se concretizar, esperando, na medida em que é essa a proposta que se concretize, e a importância que vão ter
ao longo da transição para esse outro paradigma e, portanto, na nova situação de destino, que é a proposta do estudo em geral. E naturalmente, trata-se inevitavelmente de um processo de realocação do trabalho que exige mobilidade. Mobilidade que pode ser no interior da própria empresa, com trabalhadores a mudarem de ocupações sem saírem do contexto da relação de emprego que têm, a movimentações entre empresas dentro dos mesmos setores ou em direção a outros setores. E é precisamente nesse contexto que nós equacionamos a questão da mobilidade do trabalho, como dizia. Professor, isso do ponto de vista do trabalhador e também da própria empresa requer um conjunto de hábitos que não estão propriamente enraizados. Remete também para uma certa concorrência, ou seja, eu mudo-me para a empresa B ou para a região B se em B encontrar, por exemplo, melhores condições adicionais a um salário e as remunerações passam a ser compostas de vários tipos de subsídios que podem relacionar com a forma como eu vou poder viver naquela cidade, vou poder educar, mudar a minha família para lá. Não estamos ainda muito longe deste tipo de pensamento no plano empresarial? Eventualmente, mas repare que isso é assim em qualquer contexto, não é? Portanto, o trabalhador tem mobilidade e tendo condições para a exercer, se é de liberdade de se movimentar, certamente a exerce. Aqui o que está em causa é um bocadinho mais do que isso. Que o que está em causa é, no próprio contexto de transformação da economia portuguesa, há profissões, setores, eventualmente, que irão perder peso, portanto, onde poderão oferecer menor quantidade de emprego e outros que irão ganhar. Em si mesmo, isto é um debate grande, se estas alterações tecnológicas são criadoras líquidas de emprego ou destruidoras líquidas de emprego. Mas há inevitavelmente esta necessidade de o trabalho se deslocar acompanhando os movimentos da economia, precisamente. A procura de trabalho é uma procura que decorre da procura dos produtos finais, não é? É porque a procura dos produtos finais muda privilegiando mais uns do que outros, que a produção também se altera e, por isso, as necessidades dos trabalhadores vão deslocando. E é, portanto, essencial, não apenas nesse contexto de mudança de emprego iniciada pelo trabalhador, que tem várias alternativas à sua disposição, num contexto habitual, que também se coloca aqui a necessidade de mobilidade. É a mobilidade como fator de resposta a esta transformação, porque evidentemente não está em causa pará-la, pelo menos pará-la entre determinados limites que seriam evidentemente contraprodutivos. Falamos também das qualificações e das requalificações, ou seja, um trabalhador no desemprego ou se para mudar para uma outra área tem que passar por um processo de requalificação, mas sobretudo as qualificações. E basta, professor, apostar na transformação digital do próprio trabalhador, basta implementar uma formação mais carregada do ponto de vista digital para lhe dar armas suficientes para poder desempenhar com uma posição relevante e com um salário digno um trabalho nesta nova economia? Certamente não bastará, mas é um ponto importante. Esta nova economia, na medida em que se afirma e que Portugal consegue acompanhar esse processo, como se deseja, vai criar, por um lado, a necessidade de mais empregos nas áreas estritamente relacionadas com o digital e, portanto, a necessidade de qualificar ativos para essas atividades. E isso é, evidentemente, em primeiro lugar, uma questão que se dirige quer aos trabalhadores mais jovens, aqueles que ainda estão nos seus processos de formação educativos, quer também a outros que estão já em plena atividade. Mas no caso dos primeiros, isto é sobretudo um alerta para a necessidade de o sistema educativo produzir mais pessoas especializadas nesses domínios, que é uma parte da questão. A outra parte da questão é a necessidade de todas as pessoas, independentemente das atividades que exercem e das formações anteriores que têm, adquirirem, se ainda não têm, ou pelo menos se não têm suficiente para esta transformação que está em curso, e a maioria não terá, adquirirem competências que
lhes permitam, nas ocupações que já têm e que eventualmente continuem a existir, desempenhá-las melhor, porque o interface, a tecnologia com que vão trabalhar, exige cada vez mais essas competências. E, portanto, se por um lado precisamos de mais pessoas com competências na área da informática, da engenharia, da matemática, por aí, para a nova economia, também precisamos que todas as outras pessoas tenham as suas competências digitais aumentadas, no sentido de poderem exercer as mesmas atividades de outra forma, porque num contexto diferente. E depois, e aqui é muito claramente a necessidade da formação contínua, da formação ao longo da vida, no sentido de dar essas competências a quem tenha uma formação adequada para as profissões que exerce e vai continuar a exercer, mas que se vai ver confrontada com necessidades novas por força desta mudança de paradigma. E depois temos, claro, as outras pessoas que vão mesmo ter que mudar de atividade, eventualmente por força das tais movimentos de realocação do trabalho que já falamos, e essas aí necessitarão, claro, de um investimento forte em novas qualificações para as profissões e as ocupações para as quais possam ser qualificados e que tenham procura. Professor, nestas conclusões pode ler-se que não parece ser necessária qualquer alteração drástica da legislação, presumo que seja a legislação laboral, mas apenas proceder a ajustamentos pontuais. A que ajustamentos pontuais se referem em concreto? Bom, essa nota refere-se de facto à questão da legislação do trabalho e decorre de uma avaliação que é feita no estudo das alterações que foram introduzidas nos últimos 10 anos em Portugal, muitas na altura da implementação do acordo com a Troika e que depois foram sendo completadas ao longo dos anos que se seguiram. E o que essa recomendação pretende sinalizar é, sobretudo, que sendo Portugal um país em que a legislação de trabalho é ainda relativamente regulada, isso já não tem atualmente, pelo menos tanto quanto resulta das auscultações que são feitas a empregadores, nomeadamente no contexto europeu, já não aparece como sendo um obstáculo dos mais significativos a que a economia progrida e a produtividade aumente. E, portanto, houve certamente um momento em que as alterações produziram um efeito de alguma flexibilização no mercado de trabalho, que é especialmente necessária em momentos em que se sabe que vão ter que ocorrer estes movimentos de realocação do trabalho e entre ocupações, empresas e eventualmente setores, mas isso já não tem o peso que outros fatores que os empregadores portugueses, como os europeus, aliás, identificam como sendo a fonte dos maiores constrangimentos. E, portanto, para nós isso significa que, de facto, a legislação laboral atingiu um equilíbrio que se pode considerar aceitável deste ponto de vista. Há, no entanto, evidentemente, questões para as quais a legislação do trabalho não estava suficientemente atenta, até porque são realidades novas, desde logo as questões do próprio teletrabalho que se tem vindo a desenvolver e relativamente ao qual também, como se sabe, já há iniciativas em curso. E, portanto, a ideia da recomendação é estar atento, evidentemente, e fazer com que a legislação do trabalho acompanhe as alterações que se vão introduzindo, no sentido de não dificultar movimentos que são inevitáveis e, portanto, não criar custos sociais acrescidos nesse contexto. Depois, naturalmente, haverá questões que são opções de caráter político e que são todas elas legítimas, como é evidente, e não cabe um relatório técnico a recomendar que sejam assim ou de outra maneira. No entanto, é verdade que, segundo concluem, a regulamentação laboral em Portugal não é propriamente um dos maiores obstáculos ao investimento. Exatamente. Portanto, é isso que resulta dos inquéritos disponíveis de âmbito europeu, em que as respostas dos empregadores portugueses
não se distinguem significativamente dos outros empregadores europeus e não colocam a legislação laboral no topo das preocupações desse ponto de vista. Por fim, professor, a questão do futuro do trabalho. Há aqui uns parágrafos sobre este tópico, fala-se até do índice de intensidade de rotina, ou seja, Portugal está no grupo de países com este índice mais elevado. Eu gostava de, sinteticamente, ouvir 2 ou 3 tendências que o professor identifica neste estudo também, em relação ao futuro do trabalho, particularmente em Portugal. Quais são os grandes desafios em relação ao futuro do trabalho, em particular na realidade portuguesa? Os grandes desafios são de duas ordens diferentes. Há, por um lado, o desafio que vem da transformação digital, tecnológica, que dá origem a estes movimentos de que já falamos e a estas necessidades de que já falamos, e depois há as necessidades que vêm das alterações demográficas e sociais. E, portanto, são esses os dois polos entre que vai seguramente oscilar o futuro do trabalho. Por um lado, dar a resposta a estas novas necessidades, o que exige a continuação dos investimentos significativos que o país tem feito em educação e formação, e que são, em particular no que diz respeito à educação, um dos grandes casos de sucesso das últimas décadas em Portugal. Isso é um esforço que vai continuar a ter que ser feito para nos preparar para esse mundo futuro do trabalho, em que a procura de qualificações será cada vez maior e será também cada vez mais um trunfo na atração de investimento de que o país também precisa para crescer. Mas, por outro lado, também atender às expectativas dos trabalhadores, de trabalhadores cuja composição em termos demográficos e, portanto, também em termos de expectativas vai continuar a alterar-se. Há de facto o envelhecimento, uma tendência de envelhecimento que já vem de alguns anos em Portugal, que é bastante acentuada, trabalhadores com mais idade, certamente com necessidades e expectativas diferentes, e também trabalhadores mais jovens com uma relação com o mundo do trabalho que tem vindo a mudar, como sabemos. A questão do índice de rotina é de facto, sobretudo, uma chamada de atenção para uma vulnerabilidade que Portugal tem e a que tem que estar especialmente atento na gestão desta transição entre paradigmas, digamos assim, que é o facto de nós termos muito emprego concentrado em atividades que são particularmente vulneráveis ao impacto destas novas tecnologias associadas ao processo de transformação digital. E, portanto, desse ponto de vista, a referência é sobretudo para assinalar a necessidade de atender a que esta transformação não vai atingir todos os países da mesma maneira, e o potencial em Portugal é relativamente grande, precisamente por uma concentração um bocadinho superior à média, digamos assim, em ocupações que têm um componente maior de tarefas rotineiras, portanto, sejam elas manuais ou abstratas, que são as mais vulneráveis ao processo de transformação digital. Muito obrigado pela sua disponibilidade, professor José Varjão. Aqui falámos sobre o mercado de trabalho, um dos capítulos deste estudo, Made in or Created in, um novo paradigma para a economia portuguesa, apresentado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, recentemente apresentado num encontro de 2 dias realizado em Lisboa. Pode ouvir de novo este programa na sua versão integral em podcast, em rr.sab.pt, no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e nas plataformas digitais habituais de podcast. Programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. O genérico original é de Mário Lajinha. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.